estar bem e é com muito prazer que hoje estamos aqui para conversar com vocês ciências humanas e sociais aplicadas, história e geografia. Eu, juntamente com Regina, faremos algumas reflexões possíveis de como desenvolver esse trabalho em sala de aula com os nossos alunos. Passo a palavra agora para Regina. Olá, professores, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente para mais uma formação, por mais uma contribuição. Só que dessa vez nós estamos trazendo uma discussão sobre ciências humanas e ciências sociais aplicadas que contemplam, então, história e geografia nos anos iniciais. Para iniciar toda essa conversa, eu trago para vocês a leitura do conto Se a Terra Não Existisse, a Gente Pisava Onde? Extraído do livro Você Me Chamou de Feio, Sou Feio, Mas Sou Dengoso, uma publicação pela Fundação Cargill, ilustrado por Roger Mello. Só retomando informações sobre o escritor, na verdade, o escritor Ricardo chama Ricardo José Duff Azevedo, escritor, ilustrador, pesquisador brasileiro, e ele tem muitas publicações voltadas para as crianças e jovens, e alguns títulos muito conhecidos são A Casa do Meu Avô, Um Homem Só Sótão, Armazém do Folclore, Contos de Enganar a Morte e outros títulos. Um autor muito premiado aqui no Brasil. Então vamos lá. Se a Terra não existisse, a gente pisava onde? Tênis é de lona e borracha. Cueca é de pano e elástico. Caderno é de arame e folha de papel. Televisão é de plástico com uma antena em cima e uma tela na frente. Casa é feita de telhado, parede, piso, porta e janela. Vaca é de couro, chifre e 4 tetas pingando leite. Cachorro é um ônibus peludo, cheio de pulgas. Ser humano é feito de carne, osso, coração e ideias na cabeça. E o mundo em que vivemos? O mundo é um monte de terra cercada, de água por todos os lados. A água é o mar, o rio, o lago, a chuva, a poça, a lágrima e o guspe. E a terra é a terra mesmo. Tem gente que pensa que terra só serve para cavar buraco no chão, para ser hotel de minhoca, para enfiar poste de luz ou então para sujar o pé de lama em dia de chuva, mas não é nada disso. Se não fosse a terra, a gente pisava onde? Se não fosse a terra, a gente construía nossa casa onde? E as cidades, e as estradas, e os campinhos de futebol? Sem a terra, a gente não ia jogar bola nunca mais. Uma vez eu tive um sonho. Sonhei que estava dormindo com vontade de fazer xixi. Continuei sonhando e pulei da cama. Pobre de mim! Quando pisei no chão, descobri que naquele sonho não existia chão. Lá fui eu caindo, despencando, voando, esvoaçando. O mundo ali era um lugar sem terra, por tudo isso vivia boiando no ar. Saí do quarto, fui viajando, passei pela sala cheia de cadeiras móveis e mesas voando e cheguei no banheiro. Lá dentro, o chuveiro, a pia e a privada pareciam umas coisas brancas flutuando no chão. Fui tentar fazer xixi, mas a privada não parava quieta. A vontade apertava cada vez mais. Tentei fazer pontaria, caprichei na mira, mas não deu. No fim, o sonho acabou. Acordei todo molhado com meu irmão, lá embaixo gritando socorro. Acontece que a gente dorme em cama beliche, eu em cima e ele embaixo. Meu irmão me xingou de tudo quanto foi nome. Expliquei a ele que se não fosse a terra firme, o beliche estaria aí. Sim, ia ser muito pior. Pensando bem, a terra é a coisa mais importante do mundo em que vivemos. Ela é o solo, o chão, a gleba, o piso, o porto, o lugar onde a gente fica em pé e constrói a vida. Para falar a verdade, a terra é uma espécie de mãe, a mãe de todos nós.
De onde vêm as árvores para dar sombra e segurança? Da terra. De onde vêm as frutas para a gente chupar? Da terra. De onde vem a nascente do rio? E a flor? E o passarinho? E a onça? E a tartaruga? E a borboleta, e o macaco e o besourinho? E todos os bichos do mundo inteiro, menos os peixes e as estrelas do mar. Sem a terra, não ia ter nem milho, laranja, caqui, jabuticaba, banana, pera, uva, cacau, pitanga, mexerica, romã, maçã, abacate, melancia, abacaxi, nem amendoim e nem nada. O mundo ia ser um monte de coisa nenhuma cercada de água para todos os lados. Mas a terra tem seus truques. Ela não gosta de ser maltratada, não, senhor. Quando fazem queimadas ou destroem o mato ou enchem o chão de lixo e porcaria, a terra fica triste, vira deserto, corpo árido, seco, estéril, que não dá mais nada. Ela, que era generosa, formosa, úmida, florida, risonha, fofa, macia, fértil, cheia de sombra, cheia de perfume, cheia de riachinhos, borboletas, besourinhos, bichinhos e bichões, de repente fica tão dura e rachada que só consegue inventar pó, areia e desolação. Se a terra fosse um deserto, ia ter chão, mas como a gente ia ficar? Aí pensando um pouquinho nesse conto, né, tão rico que Ricardo Azevedo traz, vamos pensar um pouquinho. Como podemos entender o mundo que vivemos? Como ler e compreender o mundo e suas transformações? E o ser humano? Ele contribuiu para todas essas mudanças desde que o mundo é mundo, desde que o mundo surgiu, que nós vivemos nesse mundo? Como é que a criança se apropria de todo esse conhecimento? Como é que a criança sai do senso comum e amplia o seu saber científico? Então, nós trazemos um pouquinho dessas contribuições a partir do currículo paulista, a partir das orientações curriculares para História e Geografia dos anos iniciais. Temos os materiais já publicados no Centro de Mídias, na intranet, no site da Secretaria da Educação do Estado, e precisamos nos apropriar, precisamos repensar em nossas práticas pedagógicas para que possamos, então, formar nossos alunos em plenos cidadãos participativos e ativos na sociedade em que vivemos atualmente. O currículo paulista, para retomarmos, então, um pouquinho desse documento tão importante, ele define e explicita a todos nós, profissionais que atuamos na educação, competências e habilidades essenciais para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional de todos os nossos estudantes paulistas, considerando, né, toda essa formação integral que está na perspectiva do desenvolvimento humano. No ano de 2013, né, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, ela promoveu discussões curriculares para as áreas de ciências, história, arte e educação física para os anos iniciais, que resultaram em documentos curriculares e foram publicados entre 2013 e 2015. Toda essa documentação, essas orientações passou por reformulações, porque nós depois tivemos, não é, toda a publicação da Base Nacional Comum Curricular, e o currículo paulista, não é, traz toda essa proposta, né, também a partir desse documento tão importante que é a BNCC para nós. E um dos temas muito importante que nós temos em relação ao currículo paulista para História e Geografia nos anos iniciais é a alfabetização científica. A alfabetização científica traz o repensar de toda a nossa prática pedagógica para trabalhar com habilidades, competências e objetos do conhecimento previstos para História e Geografia. Se estudarmos um pouquinho aí da história da educação, nós tivemos um ensino tradicional, com memorização
de conceitos, definições. E muitas vezes os alunos, eles não sabiam dizer o porquê estavam estudando todos aqueles conceitos, nomenclaturas e principalmente como fazer uso de todo esse saber científico na sua rotina diária. Então, a alfabetização científica traz toda essa aproximação do saber científico no seu cotidiano, no cotidiano dos nossos alunos, né? por desenvolvimento de procedimentos, conhecimentos, através de pesquisas, comunicação oral, diferentes textos escritos nas diferentes linguagens verbal, multimodais, multissemióticos, né? E tudo isso nós precisamos repensar e nos apropriar de todo esse conhecimento. Por isso que também nós iremos conversar essa integração com outras áreas do conhecimento. Pensando um pouquinho nos anos iniciais, né, as crianças, então, elas vivenciam mudanças importantes em seu processo do desenvolvimento, né, consigo mesmo, com os outros, porque elas convivem, né, com outros colegas da faixa etária, elas convivem em sociedade, elas convivem em família, e com o mundo todo, né, com a sociedade. E ela também tem, nessa faixa etária, ela também tem uma maior desenvoltura, uma maior autonomia de movimento e deslocação. E elas ampliam as suas interações com o espaço, com relação às múltiplas linguagens, incluindo usos sociais da escrita, da matemática, participam do mundo letrado, constroem novas aprendizagens na escola e fora da escola, afirmam sua identidade em relação ao coletivo, resultando em formas mais ativas para se relacionarem no coletivo e com as normas impostas entre o relacionamento com as demais pessoas na escola, fora da escola, reconhecendo as suas potencialidades, não é? E reconhecendo e valorizando as suas diferenças, tanto individuais como no coletivo. Pensando um pouquinho nas ciências humanas e nas ciências sociais aplicadas, que contemplam nos anos iniciais História e Geografia, nós temos então, né, nessa área de História e Geografia, a oportunidade de compreender as relações entre tempo, espaço e sociedade, a natureza de forma contextualizada e significativa, ou seja, né, aquilo que eu já trouxe a informação para vocês, não é um ensino fragmentado, não é um ensino de memorização, de repetição, mas aproximar esse conhecimento científico, de que forma esse aluno ele se apropria de todos esses conceitos e definições e nomenclaturas e como ele faz uso em situações da sua vida diária. E também proporciona a formação integral, contribuindo aos alunos o reconhecimento de suas responsabilidades na produção do espaço social, político e cultural e geográfico, no cuidado consigo e com o outro. Tudo isso está, então, está contemplado no currículo paulista do ensino fundamental, especificamente aqui na página 399, para os anos iniciais. Pensando em toda essa contribuição, também existe a proposta da valorização dessas vivências e experiências individuais e também familiares para os anos iniciais, e esse trabalho ele acontece por meio da ludicidade, de intercâmbios, da fala e da escuta, nos diversos ambientes educativos, como bibliotecas, pátios, praças, parques, museus e arquivos, entre outros. É um trabalho que está proposto no material de Sociedade e Natureza e possui abordagem que potencializa as descobertas, estimulando argumentações e análise para desenvolver todo esse pensamento crítico, envolvendo, então, a área de ciências humanas e sociais, ou seja, para nós, nos anos iniciais, História e Geografia. Também, como
objetos de conhecimento está previsto em História e Geografia, não é? O alinhamento teórico-metodológico, com as unidades temáticas em Geografia, o sujeito e o seu lugar no mundo, e em História, o mundo pessoal, meu lugar no mundo, mundo pessoal, eu, meu grupo social e o meu tempo, e também o lugar em que vive, que prioriza, então, o estudo do lugar de vivência do estudante. Tudo isso depois nós vamos aprofundar um pouquinho mais quando a gente irá ampliar essa discussão por ano. Aqui é só uma retomada mesmo do que as orientações e o currículo paulista traz para nós nos documentos e nas diretrizes curriculares oficiais da Rede Estadual de Educação. E também, tanto em História e Geografia, está presente, né, essa discussão de forma progressiva, dialogada com a realidade da comunidade escolar e local, do Estado, do país, à luz das características demográficas, naturais, temporais, políticas, econômicas, sociais, culturais e temas contemporâneos, previstos os temas transversais previstos no currículo paulista. Especificamente em ciências humanas, que é a geografia, nós temos previsto, então, como competências, os direitos fundamentais de aprendizagem que levam, então, ao desenvolvimento dessas competências. E todo esse trabalho, ele inicia também na educação infantil. Então, quando o aluno chega no primeiro ano, o professor que trabalha com as turmas do primeiro ano, ele precisa, não é, articular os saberes que os alunos estão chegando no primeiro ano, esses saberes que eles trazem, não é, que eles têm esses conhecimentos prévios, que foi trabalhado e que está contemplado também na educação infantil, realizar essa integração com a continuidade do trabalho previsto para os anos iniciais em geografia. Também é importante ressaltar nessa faixa etária dos anos iniciais, em geografia, o trabalho e o desenvolvimento da capacidade de leitura. E esse trabalho, ele acontece por meio de fotos, desenhos, plantas, maquetes e diversas representações. E esse trabalho, ele inicia a partir de lugares de vivência dos alunos, aonde os alunos, os estudantes, desenvolvem a percepção e o domínio do espaço, noções de pertencimento, localização, orientação e organização das experiências e vivências em diferentes locais, sendo que os conceitos articuladores como paisagem, região e território vão se integrando e ampliando as escalas de análise. Então, vejam que os alunos, eles começam a estudar a localidade, aonde eles moram, o seu bairro, o entorno da escola, e vão ampliando bairro, município, estado e país. Então, quando eu falo em ampliar as escalas, é nesse sentido. Eu começo o trabalho ali na localidade, eu, aluno que convivo em uma família, que convivo com meus colegas da escola e vou ampliando essas escalas para município, para bairro, município, estado, país e mundo. Nesse material também está presente o raciocínio geográfico, né, que começa, então, todo esse trabalho de pensamento espacial, de representação e interpretação do mundo, um mundo permanente em transformação, né, tanto em relação à sociedade como em natureza. Eu acho que o conto inicial, ele traz, não é, essa reflexão dessa mudança do mundo que vem acontecendo e como que esse mundo, ele está nesse momento em que estamos vivendo, nesse mundo contemporâneo, com recursos tecnológicos, inclusive. E esse material traz uma questão fundamental para o trabalho com os anos iniciais.
né, voltada, então, na capacidade de saber e responder alguma dessas questões. Quais são elas? Onde se localiza? Por que se localiza? Como se distribui? Questões que são fundamentais, então, para as crianças começarem a pensar na localização de objetos e pessoas para compreender o mundo, o lugar em que ela vive. Então, essas são algumas discussões que as orientações curriculares traz, né, que foca para a geografia nos anos iniciais. Em história, para os anos iniciais, nós temos então, né, a aprendizagem em relação à história, as orientações curriculares, ela traz a proposta e caminhos para, para geografia, a demanda, então, as habilidades de identificar, pesquisar, classificar, comparar, diferenciar, interpretar, compreender, analisar, refletir, criticar, criar, produzir conhecimento a respeito das sociedades humanas em diferentes tempos e espaços, como com várias linguagens, como textuais, iconográficas, cartográficas, materiais, orais, sonoras, audiovisuais, né? Também temos o trabalho, um dos desafios para os anos iniciais, a atitude histórica, né? É um trabalho que, como eu iniciei dizendo para vocês, a gente precisa repensar toda essa prática pedagógica, porque quando eu trabalho na simples memorização dessas definições e conhecimentos e conceitos, eu não consigo assumir essa atitude histórica, tanto em relação eu, professor, como desenvolver essa atitude em relação aos meus alunos. E essa atitude histórica, ela destaca o uso das fontes históricas em suas diferentes linguagens e, por meio dessas operações cognitivas, eu utilizo fontes para descrever, analisar, comparar, questionar sobre o passado e comparando, né, e produzindo com o presente. Também é possível trazer o campo de observação de outros contextos, entrevistar pessoas, consultar arquivos, bibliotecas, centros de documentação, visitar os lugares de memória, de museus, explorar acervos digitais, coletar e analisar materiais. Então, são várias possibilidades para trabalhar com atitude histórica com os meus alunos. São algumas das possibilidades. Também no no currículo paulista, né, existe a conceitualização, propõe a conceitualização de identificação, comparação, contextualização, interpretação e análise de formação integral dos nossos alunos. É importante, então, o professor identificar, a partir de questões e fontes, né, que os alunos irão estudar e que está previsto para cada ano. Né? Então, quais são essas questões e fontes, esses objetos que está proposto nas orientações curriculares para cada ano, que está previsto para o primeiro, para o segundo, até o quinto ano. No material de Sociedade e Natureza, né, existem perguntas para ajudar a realizar todo esse trabalho com os alunos. Quais são? Como é produzido? Quem produziu? Por que produziu? Para que serve? Qual o significado, então, em relação ao tempo, né, que eu estou realizando todo esse trabalho para o trabalho da identidade, né, da identidade histórica. Aí pensando um pouquinho, né, o que o material, o que as orientações curriculares traz para o primeiro, segundo e terceiro ano. Então, no ciclo de alfabetização, propõe o estudo do contexto, o conhecimento de si, do outro, da família, da escola e da comunidade, né, em continuidade aos saberes na educação infantil, que na BNCC contempla no campo de experiência o eu, o outro e nós,
Então, veja que é algo bem próximo da criança, né? Porque começa o conhecimento do aluno, de si, quem sou eu, né? Do outro, porque ele convive ali na escola com o coleguinha da sua faixa etária e com as demais faixas etárias dos anos iniciais, né? Ele convive com irmãos em sua família, ele convive ali com a comunidade da escola, do seu bairro. Então, começa ali um trabalho muito próximo da criança, que é uma continuidade que inicia lá na educação infantil, previsto na BNCC. E no terceiro ano, continua, então, essa discussão, ampliando a trajetória do município e dos grupos que formam, né, todo esse município. Depois, para o quarto e quinto ano, amplia-se um pouquinho mais essa discussão na história, né? Com a fase do deslocamento do particular para a localidade, tanto para diferentes espaços, né, e tempos mais distantes. Então, veja que existe uma progressão nessa discussão com os alunos, eles já conseguem se deslocar um pouquinho mais em tempos diferentes, espaços mais distantes, né, do que a criança que está iniciando lá na alfabetização, que também continua esse trabalho no sexto ano, quando esse aluno finaliza os anos iniciais e vai para o sexto ano. E também no quinto ano surge a discussão dos seres humanos e nomadismo, tendo como ponto de partida o tempo presente, marcado por intensos e sucessivos movimentos migratórios, e também traz como objetos de conhecimento o aparecimento da escrita, da agricultura e de outras tecnologias, né? Principalmente porque nós estamos utilizando nesse momento da pandemia inúmeras tecnologias, vocês professores enquanto, né, aí a ensino remoto, vários recursos que vocês estão utilizando para realizar toda essa discussão nas diferentes áreas do conhecimento. E esses temas, essas unidades temáticas, eles foram incluídos no quarto e quinto ano para ampliar essa discussão e continuar essa discussão no sexto ano do ensino fundamental. E também eu tenho, não é, nas unidades temáticas para o primeiro ano, previsto no currículo paulista, outras temáticas em geografia, o sujeito e seu lugar no mundo, conexões e escalas, mundo de trabalho, formas de representação, pensamento espacial e natureza, e ambientes e qualidade de vida. Também, em história, eu tenho o mundo pessoal, meu lugar no mundo e mundo pessoal, eu, meu grupo social e meu tempo, todas essas unidades temáticas previstas no material Sociedade e Natureza, em consonância com o trabalho das competências focadas nas questões socioemocionais, né, que proporciona a discussão e a construção dessa educação transformadora no conjunto de saberes, né, oportunizando a discussão no protagonismo, aprendizagem, solidariedade e cidadania. E também nós temos também essa ressignificação, tanto história e geografia, do objeto do conhecimento, como eu disse para vocês, não é? Trazendo esse repensar da prática pedagógica e principalmente, não é? Aproximando todas essas orientações, todos esses objetos de conhecimento previsto para história e geografia, ao longo do primeiro ao quinto ano, toda essa ressignificação de ensino e aprendizagem, para que, de fato, os nossos alunos consigam se apropriar de todos esses conhecimentos e, principalmente, em suas situações de vida, né, tanto na escola e fora dela, consigam utilizar esses conceitos, essas nomenclaturas para resolver e atuar efetivamente nesse mundo contemporâneo que vivemos atualmente. Agora eu passo a palavra para a Dani, que então ela vai trazer essa reflexão, esse repensar, essa ressignificação
dos objetos de conhecimento tão proposto e tão falado nas orientações curriculares ou no currículo paulista para os anos iniciais. Dani, passo a palavra para você. Oi, Rê. Bom, pessoal, isso mesmo, né? A Regina se colocou muito bem para vocês, né? Para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão, né, dos objetos do conhecimento. Como ressignificá-los? De que forma não trabalhar apenas com o que se chamava apenas de conteúdos da história ou da geografia, mas como transformá-los de fato no principal objetivo aí que está dentro do currículo paulista, que é, né, realmente contribuir para essa formação integral dos estudantes, visando reconhecer as suas responsabilidades realmente na produção do espaço social, político, cultural e geográfico, considerando o cuidado consigo mesmo e considerando o cuidado com o outro e principalmente no mundo que ele habita. Falando dessa forma, parece extremamente desafiador, mas é um compromisso de todos nós quando nós pensamos no trabalho inicial que temos que ter, né, com a alfabetização, porque também não deixa de ser uma alfabetização quando a gente trabalha com a criança conceitos muito básicos como esses e que depois irão se aprofundar aí ao longo dos anos finais, não é mesmo? Pode passar, Rê, por gentileza. E como a gente integra essas aprendizagens? Para conhecer a integração das aprendizagens, nós precisamos olhar de como o material está organizado. Quais são as sequências didáticas que o material nos apresenta, não é mesmo? Bom, no primeiro ano, a sequência didática está vinculada a unidades temáticas voltadas desde o conhecimento do mundo pessoal, né, do aluno, em especial em história, qual é o meu lugar no mundo, que lugar eu habito, depois o mundo pessoal ainda continuando o lugar no mundo meu, do meu grupo e do meu tempo e do meu espaço, o sujeito que este lugar também ocupa, né, olhando um pouquinho para todo como era antes, como é agora, fazendo esses comparativos ao longo aí do percurso que apresentamos e as formas de representação do mundo espacial, começando pela própria casa do aluno, né, que a gente vai ver. Bom, que habilidades então são contempladas com essa sequência? Nós temos aí no próximo slide de número 31, né? As habilidades. Ah, tá aí já. As habilidades que são colocadas. Que habilidades são essas? Começamos com a identificação e valorização das diferenças entre pessoas de sua convivência e a identificação e a descrição aí dos diferentes papéis e responsabilidades que nós temos referente à família e à escola e à comunidade. E aí, como desenvolver tudo isso? Nós temos aqui, né, sugestões que estão na página 18, inclusive, do nosso material, que é, por exemplo, a leitura colaborativa, né, do conto Presente de Paulinho. E neste conto, justamente, cada estudante ele vai receber uma cópia do conto para que depois eles possam acompanhar a leitura e durante a leitura, lembrando que são alunos ainda não alfabéticos, alunos de primeiro ano, portanto a leitura colaborativa ela tem que ocorrer por parte do professor e durante a leitura levantarão questões para se discutir sobre a atitude do menino, levando em consideração as ações que são adequadas ou não, né? E nós temos várias sugestões, inclusive de questões. É importante considerar ainda, referente a essas informações, que as questões, o antes, o durante e o depois, podem e devem ser pensadas considerando desde os saberes que os alunos apresentam sobre a leitura a ser feita, como inferências que vão ser estabelecidas, e depois na roda da conversa, né? Também com esse professor. Além disso, professores que estamos trabalhando no ensino remoto, não transformem a leitura colaborativa num questionário a ser respondido. Se é necessário trabalhar com rodas de leitura, porque é a linguagem que perpassa a questão da história, da geografia, das ciências, que depois faremos no outro ATPC, então a linguagem tem que ser articulada, considerando os propósitos comunicativos, considerando a finalidade, que não é só para saber mais, mas é também de apresentar para este aluno a questão de como se organiza o mundo em que ele habita. Então, vai muito além
não é, dessas questões. E é claro que você pode mandar o texto em arquivo, gravar informações para os alunos, fazer grupos de WhatsApp para fazer a roda da conversa e saber o que eles compreenderam, com o auxílio dos pais. Pode ler junto com eles esse texto, não é, que é proposto, que está no material. Pensem nas adequações, porque senão a gente acaba não pensando nas adequações para o ensino remoto. Aqui nós vamos dar algumas sugestões que podem ser utilizadas para serem feitos. Depois, no final da apresentação, vou apresentar algo, né, vinculado aí a alguns aplicativos virtuais que pode facilitar também aí para os nossos alunos. Bom, e no segundo ano, para dar continuidade a essas informações, quais são as unidades temáticas a serem desenvolvidas? Bom, primeiro é um pouquinho o trabalho aí referente ao próprio mundo do trabalho, as formas de representação e pensamento espacial, o início dessa construção, a comunidade e seus registros e as formas de registrar as experiências da comunidade. Bom, quais são as habilidades? Identificar tanto os recursos naturais de diferentes lugares e discutir as diferentes formas de sua utilização. Elaborar maquetes da sala de aula ou residência de outros lugares de vivência, tá? Lembrando que estamos no ensino remoto e para trabalhar com essas habilidades a gente pode utilizar do Google Arte e Galeria, que daqui a pouquinho já vou mostrar para vocês, e de outros recursos como fotos, como imagens, como desenhos e representações possíveis. Na página 23 do material, nós temos, né, a sugestão de também trabalhar com uma roda da conversa, retomando o tema da atividade 1.1, em que os estudantes conversam sobre o lugar em que moram e registram o trajeto que eles percorrem da casa até a escola. Só que desta vez, o foco é focalizar na casa em que moram. E dessa maneira, nosso grande objetivo é pedir que eles representem a casa por meio de desenho, onde ficam as janelas, onde ficam as portas, para que a gente comece a construir essas formas de representação espacial sobre o meu mundo. Mas também precisamos tomar um cuidado, e fica a sugestão de não ficar apenas o desenho pelo desenho, mas sim conversar e realizar questionamentos referentes a esta localização, né? Colocando que nem sempre as casas foram dessa forma, que passaram por mudanças, não é? Como será que se chegou às casas que temos hoje? Será que esse tipo de construção sempre existiu? Então é importante fazermos outras reflexões. Tá bom? Para contextualizarmos, né, a questão não só de estilos, mas do tempo em que estamos. E no quarto ano, ampliam-se ainda mais, porque eu já vou trabalhar com o sujeito e o seu lugar no mundo. Quem sou eu e que lugar eu ocupo no mundo? Né? E aí, para isso, eu vou ter que utilizar de algumas conexões com escalas, vou trabalhar um pouquinho da circulação de pessoas e produtos culturais, das transformações e permanências nas trajetórias dos grupos humanos e das questões históricas relativas às migrações. Dani, mas estamos no tempo remoto, como que eu vou trabalhar? Né? De que forma eu vou desenvolver essas habilidades? Então, vamos pensar um pouquinho. Né? Eu tenho que trabalhar com a questão do fluxo migratório, da vivência no espaço de São Paulo e discutir as implicações daí decorrentes. Vocês podem utilizar, não é, o museu que nós temos de experiências muito ricas que mostram, né, um pouquinho do acervo do estado de São Paulo das migrações, com documentos históricos, com fotos, dá para mandar o link e dá para fazer essa, e também dá para mostrar para os alunos. Então, é possível trabalhar com essas representações, tá? E para a gente discutir e valorizar, que é outra habilidade, né, as contribuições dos migrantes no lugar e na vivência do Estado de São Paulo, pensando no idioma, literatura, religiosidade, hábitos alimentares, ritmos musicais, festas tradicionais, entre outros, podemos também mostrar com eles uma galeria de exposição virtual, que o próprio Google Arte e Cultura pode nos auxiliar em relação a isso. São instrumentos possíveis de uso do professor no ensino remoto, mas também, quando voltarmos, é importante que a gente faça uso da tecnologia no desenvolvimento dessas habilidades. E no material, qual é a sugestão que temos? No slide 37, né? Nós temos aí na página 26 do material
o trabalho com, né, falar um pouquinho sobre iniciar a aula com a roda da conversa, falar com os estudantes o que foi trabalhado na aula anterior, né, quais são os movimentos migratórios, por que eles são importantes estudarmos, por que que eles são importantes para que a gente compreenda quem somos hoje, né, e de que forma eles contribuíram para as transformações que temos, em especial aqui no estado de São Paulo, e para tanto, trabalhar com eles a leitura do texto São Paulo, uma potência com gente de todos os cantos do Brasil e do mundo. É um texto que oferece possibilidade para os alunos retomarem quais são as contribuições aí, né, dos processos migratórios para o desenvolvimento do estado de São Paulo. E discutir com eles, justamente por meio dessa leitura, né, o que eles compreenderam e depois destacar no texto as principais, né, ideias que foram surgindo, como alimentação, arte, artesanato, artesanato não só, né, da produção do artesanato, mas de outras possibilidades que esses migrantes trouxeram, como festas e danças. Para isso, o professor vai ter que trabalhar com aquela habilidade muito presente, que é a localização de informações explícitas. Então, não basta só grifar com os estudantes ou sugerir, eu tenho que explicitar qual é a finalidade dessas informações, para que eles aprendam não só a localizar, mas compreender qual é o lugar dessas informações a partir do texto que foi lido. Qual é o propósito dessas informações dentro desta questão comunicativa? O que ela nos traz? Porque depois é importante para a gente retomar e fazer uma conclusão daquilo que foi lido, não é mesmo? Para não ficar informação pela informação. Tá bom? Isso é muito importante, tá? Então, grifar, localização, só localização não garante que o aluno compreendeu o que estamos tratando, tá? Isso é essencial, pensando inclusive nas habilidades de linguagem, tá bom? E agora, para aprofundar os saberes, o que temos, né? Pensando um pouquinho sobre isso. Importantíssimo, quando a gente pensa no planejamento do professor, que o professor consiga verificar, não é, o antes, o durante e o depois, porque senão as formações acabam ficando cindidas. Então, eu preciso pensar o que é necessário enquanto professor para eu trabalhar com todas essas habilidades de história, geografia e ciências. Primeiro, que além de conhecer os objetos do conhecimento, eu preciso ter claro o que é uma leitura colaborativa, né, ou compartilhada, como também é chamada, né? Então, vamos retomar alguns desses conceitos? Bom, a leitura colaborativa, ela sempre irá nos propor, dependendo das perguntas formuladas, exatamente a mobilização por parte dos estudantes dos procedimentos de leitura que eu preciso saber, não é? E que eu preciso colocar em prática para compreender o que eu estou lendo. É por meio dessas investigações, como eu disse, desde que bem feitas, que eu consigo trabalhar com a inferência, né, com a localização de informações, com a antecipação, né, e com a verificação de hipóteses. Então, é muito importante planejar as boas perguntas, não é assim como tratamos na rede, quando a gente fala boas, pensando nos alunos que eu tenho, nos saberes que eles já possuem e pensando inclusive nas necessidades de aprendizagem que eles estão. E agora entra um quarto elemento, como adequar tudo isso ao ensino remoto, para que eu ofereça pistas para que os alunos possam, então, não é compreender aquilo que está sendo colocado. Veja, não é simples planejar uma aula, né? Então, além das boas perguntas, eu, enquanto professor, preciso pensar justamente em como adequá-las também, não é, ao contexto de produção, ao propósito comunicativo e à minha finalidade com esses alunos. Eu não posso criar situações de leitura, né, pensando aí para os mesmos gêneros, porque são gêneros diferentes com propósitos comunicativos diferentes. Não se faz, né, perguntas muitas vezes voltadas para se compreender um poema, muito diferente de perguntas voltadas para compreender um texto de divulgação científica ou mesmo um texto acadêmico, né? Em História, Geografia e Ciências, a gente utiliza bastante textos de divulgação científica. Então, as perguntas, elas têm que ser muito direcionadas àquilo que eu quero de fato que o aluno compreenda, não é? Para a gente poder trabalhar com essa situação e não ficar somente no genérico, como o que o texto diz, né? O que o autor fala sobre. A
gente precisa trabalhar um pouquinho mais para investigar os saberes dos alunos, ok? Então, além de conhecer o que é leitura colaborativa, pensar nessas adequações, eu também preciso conhecer, né, outra questão importante, que é como conduzir uma roda de conversa. A roda de conversa tem muito, aparece em língua portuguesa, aparece agora também, né, na questão das ciências sociais aplicadas, ela pode ser utilizada ou mesmo na matemática, só que ela não é simplesmente um espaço em que conversamos sobre informações e também, além de conversarmos sobre as informações, o professor somente fala. Não é porque aí já não é roda da conversa, a gente está tendo a roda da conversa do professor, né? Uma roda da conversa é exatamente um espaço que pode ser feito de forma virtual, mas um espaço de troca de informações, de interações de saberes. E claro que o professor pode conduzir, pode retomar o que foi dito, pode, além de retomar, não é? Pode também sistematizar, mas é importante, e também, né, uma outra coisa, a roda da conversa não é assim, fulano, agora você, ciclano, agora você. A gente também, quando fala de roda da conversa, considera-se que é importante que os alunos aprendam a ouvir, aprendam a expressar-se e que possam fazer comentários, né, relevantes, tá? Mas não há essa obrigatoriedade, não é que todos falem o que todos, né, participem. Tá certo? O professor pode estimular, sim, é claro, mas não se tornar aí algo, né, direcionado para o aluno. E claro que, após a roda da conversa, que não termina aí, o professor precisa organizar, né, um cartaz, ou pode usar aplicativos virtuais, o Jamboard e outros que trabalham, né, como o Padlet, que trabalham com registros e anotações. Se não tiver acesso a nada disso, pode utilizar um sulfite, mandar foto para os alunos daquilo que foi conversado, pode fazer um cartaz e colar, não é, na parede, tirar foto e encaminhar para os alunos, mas retomem com eles o que foi colocado, até porque isso é uma forma de sistematizar, de garantir aquilo que se chegou, até para você depois, na próxima aula, retomar aquilo que foi colocado. Isso ajuda, em especial, alunos não alfabéticos a compreenderem, com palavras-chave, o que foi tratado. Pensem nas adequações dos alunos não alfabéticos, né? A gente não pode deixá-los de lado quando a gente pensa na organização, porque aí eu posso utilizar letras maiúsculas, eu posso utilizar uma lista de palavras daquilo que foi tratado durante as aulas aí de ciências sociais aplicadas. Isso garante que todos participem e garante, de fato, a educação e a inclusão de todos no processo de ensino e aprendizagem. Bom, se o professor precisa dominar tanto a área da linguagem para perpassar a área de ciências humanas e sociais, como é que eu integro esse trabalho com todas as áreas do conhecimento? Por que essa pergunta, pessoal? Justamente porque o currículo paulista prevê a integração de todas as áreas do conhecimento, né? Não só o currículo paulista, como a BNCC, pensando aí, inclusive, na transversalidade do processo. Vamos olhar como é que o currículo de História, Geografia e Ciências pode e está atrelado com o programa Ler e Escrever? Então, nós temos, por exemplo, o projeto lá no terceiro ano, lá na página 48. Olhem, professor, retoma este material do projeto didático Contos e Encantos, né? No projeto Contos e Encantos é um trabalho que resgata-se os contos tradicionais, qual é a função dos contos tradicionais. Aliás, sugestão, retomem qual que é a importância dos contos tradicionais. Muito se fala que são importantes para o processo de alfabetização, mas isso pode ficar um pouco solto, não é mesmo, Regina? Então é importante que vocês retomem essas informações. Para quê? Porque além do conteúdo mágico que fascinam a criança, são autores que resgatam parte da cultura, resgatam histórias de povos, resgatam histórias de como, né, em determinado momento histórico, as coisas foram resolvidas, que elementos conflitantes existiam e quais foram as saídas possíveis. Então, não é simplesmente, não é só trabalhar com o conteúdo mágico, é conhecer, inclusive, questões culturais, ok? Então, nós temos nas atividades, por exemplo, 2B, a leitura colaborativa e a análise de recursos linguísticos utilizados pelo autor.
né? Como, por exemplo, a bruxa e o caldeirão. Então, neste texto, é claro que em língua a gente vai compreender a função dos adjetivos e locuções adjetivas e a caracterização dos personagens, vai conhecer diferentes gêneros e vai reconhecer, inclusive, de que forma que o autor utilizou os diálogos, os contextos e de que forma, não é, esses recursos ajudam a compreender aí todo o enredo da história. Então, além desse trabalho, a gente precisa ter muito claro também, falar um pouquinho quem é o autor da Bruxa e o Caldeirão, em que época ele surgiu, qual é o contexto histórico, para que a gente possa também ajudar o aluno na sua compreensão. Então, além de recursos linguísticos, a gente tem uma contextualização essencial para se compreender função dos personagens, diferenciar os efeitos de sentido do uso do discurso direto e indireto e, em especial, trabalhar com as reações, com as relações coesivas que existe dentro desse texto. Portanto, considerando tudo isso, sem uma contextualização histórica, eu não consigo fazer toda essa compreensão com os nossos alunos. Olha como a gente está atrelado, pensando aí, não é, no contexto histórico e na compreensão da linguagem e seu propósito comunicativo. Muito bem. Além dessas questões, né, e dos recursos linguísticos, a gente tem outros também que são importantes, tá? Da Bruxa e o Caldeirão nós já comentamos, agora vamos para os poemas concretos, para a gente trabalhar um pouquinho. Nós temos aí no quarto ano, na página 74, a sequência didática do trabalho com poemas concretos, do lixo ao luxo, né? O menino em relação à casa, a gota de água e outros tantos que são tão importantes, né? Por que poemas concretos? O poemas concretos nos ajuda a trabalhar não só com a questão poética, não só do que são poemas, mas a compreender a sua estrutura composicional e de que forma isso ajuda a construir sentidos, em especial de que forma o leitor se coloca enquanto participante desses sentidos. Só que os poemas concretos, historicamente dizendo, eles são resultados de várias formas de comunicação humana. Eles não surgiram do nada, e é justamente contextualizando quando surgiu os poemas concretos, qual é a sua finalidade, em que momento isso ocorre dentro não da área da linguagem, mas historicamente dizendo, é importante. Então, isso dá para a gente também, né, auxiliar o aluno na sua compreensão, né? Dentro do programa Ler e Escrever, além de trabalhar com a compreensão de todo, né, o poema, é importante trabalhar a questão do uso de recursos visuais. Qual é a finalidade do uso dos recursos visuais? Se não tivesse os recursos visuais, será que a compreensão seria a mesma, né? Por que será que os recursos visuais, sonoros e gráficos, eles nos permite dar sentido, movimento às rimas, ao ritmo e à melodia? Que efeito eles trazem? E por que será que historicamente ele aparece, não é? Então é muito bacana para a gente poder ajudar, até para ajudar o aluno lá no ensino médio a compreender a função exatamente de algumas escolas literárias, não é? Porque será que o som, o ritmo e as melodias foram tão presentes em algumas escolas literárias? Então, isso já é um processo de construção para que o aluno se atenha à função e, novamente, ao propósito comunicativo, né, dos autores destes poemas, ok? Na página 75, nós temos todas as orientações em relação ao trabalho com poema concreto, né, para que o professor possa, de alguma forma, apresentar, explorar se os alunos já conhecem, conversar de que forma, não é, surgiram esses poemas e até perguntar se eles conhecem aí de alguma forma, né, ou já leram outros poemas referentes a esse. Em especial, é importante, professor, que vocês façam a roda da conversa, que vocês façam a leitura compartilhada. Ai, mas nem todos entram no Zap, nem todos têm acesso. A gente pode gravar vídeos, né? Muitos professores fazem isso. Temos professores, inclusive, né, com relatos da rede, que dividem os alunos em pequenos grupos, né? Trabalham com alunos alfabéticos e não alfabéticos, para que se foquem, né, diferentes constituições de sentidos e os auxiliem. A gente tem muitos exemplos e bons concretos ocorrendo aí na sala de aula. Há professores que mostram
O Poema e depois grava um podcast para explicar sobre isso. Então, a gente tem uma infinidade de trabalhos que podem ser feitos e de recursos para se atingir ao aluno. E aqueles que não têm acesso a podcast, que não têm acesso a aplicativo, não têm acesso ao celular, nós temos a opção de imprimir essas atividades e entregar para os alunos, como muitas escolas fazem também, né? Só para a gente resgatar, tá bom? Então, são algumas aí dessas sugestões possíveis, não é? Até para articular, como eu disse para vocês, com um contexto histórico, quando surgiu, por que surgiu, né? Referente a essas questões, tá bom? Então, veja quantas informações nós temos e é importante fazer essa articulação. Para a gente não trabalhar, e a gente gostaria muito que vocês revisitassem, não é? Essa questão do livro didático. Nós sabemos que tem muitos livros didáticos, história, geografia e ciências, que trabalham com perguntas que não atendem às expectativas daquilo que é proposto, nem a própria expectativa do livro e nem ao menos atendem às habilidades do currículo paulista. Então, atenção a isso. Trabalhar com o aluno para que ele busque o livro na escola e ele faça atividades no roteiro de estudo da página 10 à página 15 não garante o trabalho com as habilidades a serem desenvolvidas nos anos iniciais, nem nos anos finais e nem no ensino médio, inclusive. Mas, em especial, nos anos iniciais, que é a nossa grande preocupação, que estamos conversando, é o momento que os alunos estão tendo contato com, pela primeira vez, com transformações do mundo, quem eu sou, que lugar eu ocupo neste mundo. Então, trabalhar com imagens de livros didáticos não colaboram, não ajudam. É preciso que faça sentido e que parta deles. Por isso, trabalhar só com livro didático não vai ajudá-los. E, principalmente, se a linguagem é o elo de ligação do desenvolvimento de todas essas habilidades, como eu vou trabalhar com os propósitos comunicativos com trabalhos apenas do livro didático, não é? Então, eu acabo, infelizmente, não atendendo a essas expectativas. O livro didático, ele é um recurso que, se bem trabalhado e bem planejado, a partir de um roteiro de estudo para os alunos, a gente pode rever e reavaliar se eles estão de acordo com as habilidades a serem propostas. Mas só ele sozinho, com as perguntas colocadas no roteiro de estudo semanal, não vai ajudar a desenvolver essas habilidades, porque a gente tem que trabalhar com uma questão de interação com a linguagem e de outros recursos possíveis, ok? Então, é uma sugestão que a gente dá para vocês. É possível trabalhar essas habilidades? Sim. É sim, e a gente tem bons trabalhos aí no ensino remoto. Inclusive, professor, compartilhe com a gente se você está trabalhando, se você desenvolveu alguma coisa bacana, e a gente sabe que sim, né? Tem muitas coisas que chegam até nós na diretoria, mas tem outras que a gente gostaria de conhecer. Nós vamos depois disponibilizar o link para interação, coloque, não é? Para a gente conseguir trabalhar com esse contexto. Tá bom? Eu e Regina ficaremos esperando essa interação com vocês. E agora eu vou mostrar aqui na minha tela a questão um pouquinho, né, de recursos que podem ser, né, utilizados, que são recursos digitais. Então, vou abrir aqui, né, a tela para a gente conseguir trabalhar um pouquinho sobre isso, tá? São sugestões, tá bom, gente, para a gente conseguir olhar. Bom, para ajudar vocês, e tem professores, não é, que podem, e assim, e fiquem à vontade, não é obrigatoriedade, mas é um recurso a mais, o trabalho com mapas conceituais, que no ensino, depois a gente vai trabalhar com vocês detalhadamente, quando a gente for falar de ciências, mas ele é um recurso gráfico, visual, não é, que oferece condições para ajudar na colaboração de informações para vocês. Tá? Por quê? Porque ele vai ajudar o aluno com determinados conceitos a eu estabelecendo conexões cognitivas e ele vai desenvolver uma trajetória de aprendizagem, onde eu coloco uma ideia central e vou desenvolvendo com diagramas, coloridos, com imagens, novas possibilidades. Como vocês podem ver, não é? Esse aplicativo, o Lucidchart, ele é algo que pode ser utilizado pelo professor e é cadastrar-se
gratuitamente para que de fato vocês possam, além do cadastro, né, desenvolver com eles essas informações. Tem documentos que são editáveis e tem a versão paga, mas a gente pode, claro, trabalhar com a versão gratuita. Você cria sua conta e ao criar sua conta você é direcionado para a construção de diferentes mapas aí conceituais. Existem outros aplicativos, tá bom? Fica a dica. Nós temos também o Google Arte e Cultura, que é muito bacana porque principalmente os alunos de anos iniciais precisam de algo concreto. Então dá para trabalhar com eventos históricos, pessoal de arte, né, trabalha com os movimentos de arte, com as imagens do mundo contemporâneo e em especial com recursos ou lugares. Então lugares históricos para a gente observar as mudanças, não é? Observar diferentes parques nacionais que existem para fazer diferentes comparativos de recursos. E aí o que acontece é que os próprios alunos podem criar as suas galerias, ou você construir uma galeria e mostrar para eles com algumas dessas informações. Basta ter uma conta no Google. É muito importante, tá? Nós temos também esse aplicativo que é gratuito, que é o BioInteractive, né? Para trabalhar com a questão da história e da geografia, para mostrar. Então, o aluno ele vê em tempo real aqui o globo, não é? E ele pode estar trabalhando aí de forma que ele interaja com isso, né? Então, vamos abrir aqui, deixa eu ver se eu já abri. Opa. Aí você clica e o aluno pode ter oportunidade de interagir, vendo diferentes eras, diferentes paisagens e como que isso se dá, né, em diferentes lugares do mundo. Então, ele é algo que pode, não é só para anos iniciais, ensino fundamental, né, também, anos finais e ensino médio é possível. A era, o período, então ajuda a compreender essas informações, tá? Tem aqui o cadastro para aluno, para professores, né? Então, fica aí a sugestão da gente conseguir entender que lugar estamos, né? Como que faz para a gente encontrar diferentes continentes, é uma alternativa. Para trabalhar com a história, a gente tem aí o Arquivo do Estado de São Paulo, é arquivoestado.sp.gov.br, que tem os acervos, né, e exposições que é nossa, né, aí do governo estadual, e ele tem aí a difusão de exposições educativas. Uma das exposições que o quarto e quinto ano pode trabalhar é com a imigração em São Paulo, que fala um pouquinho daquele texto que a gente conversou sobre o papel aí dos imigrantes e dos migrantes na construção do estado de São Paulo, tá? E nessa exposição a gente tem, né, virtual, atividades pedagógicas que podem ser feitas e dá para a gente ver também os manuscritos daquela época, como que foi, as cartas escritas, né? As reportagens jornalísticas, então como foi o movimento operário nesse período, do pessoal que veio da Itália, por exemplo, para trabalhar aqui em São Paulo. Então tem muita coisa bacana para explorar. E se você tem sugestão aí de outros recursos que podem ser feitos aí de forma virtual, passe para nós, não é, Rê? Que nós ficaremos aqui para entrar em contato com vocês. Então essas são algumas dicas que nós vamos aí trabalhando. Quando a gente fala de ensino remoto, a gente tem que falar de recursos tecnológicos, de metodologias ativas que permitem com que professor e aluno interajam. Então, vão aí algumas dicas para que vocês pensem, tá? E em especial para que todos participem daquilo que é proposto. Não é, Rê, que é a nossa grande preocupação, né? Como garantir essa aprendizagem a todos. Mas compartilhem com a gente agora as boas práticas, as boas experiências, que a gente quer ouvi-los, tá bom? Né? Que não se encerra aqui, porque a gente gostaria de continuar aí com outras discussões e reflexões, tá bom? Agradecemos, né, a participação de todos e contamos, né, com vocês. E nosso muito obrigada. Pessoal, muito obrigada aí por mais essa formação. Esperamos ter contribuído mais um pouquinho aí no trabalho de vocês nas escolas. Muito obrigada e até uma próxima. Um bom trabalho a todos, pessoal. Muito obrigada.